respirar aliviados, conseguem sair de casa já. Opa, já tá na linha com a gente? Tá na linha com a gente. O Dônola e toda a audiência da Band News FM adoram a possibilidade de ter mais uma vez conosco aqui o doutor delegado Alessandro Barreto, que é especializado em crimes, golpes cibernéticos pela internet, nesse ambiente digital. E ele está sempre muito antenado com o que está acontecendo, com um golpe novo na praça, dá dicas, os ouvintes participam e a gente aqui vira e mexe, chama o doutor Alessandro para poder tirar nossas dúvidas e dos ouvintes também, interagir sobre esse assunto, porque o que não falta é golpe. Doutor Alessandro, bom dia, obrigado por nos atender mais uma vez aqui na Band News FM. Bom dia, amigos da Band News FM. É um prazer estar aqui falando com vocês. Já estava com saudade do nosso bate-papo a gente e das também, doutor. orientações. A gente tá com saudade do senhor também, doutor. Volta sempre, tem que estar sempre aqui com a gente. Sabe fazer o que se tem tanto bandido nesse ambiente, né, doutor? Agora, algum crime, doutor, nesses últimos dias ou semanas, antes da gente trazer aí perguntas já nossas, algum crime nessas últimas semanas que o senhor tem recebido mais, assim, volume maior de golpes pela internet, pelo celular, aplicativos? O que tem havido nas últimas semanas? Muita extorsão, tá? Principalmente com o golpe da novinha e com um golpe bem, tem um nome até curioso, golpe do pipi, onde as pessoas, o criminoso liga. O criminoso liga. Golpe da novinha, é isso? E golpe do pipi? Golpe do pipi? É isso mesmo. Golpe da novinha é o seguinte, o criminoso utiliza perfis falsos de mulheres atraentes, procura homens de meia idade, começa um bate-papo em rede social, muda rapidamente para o aplicativo de mensageria e o perfil começa a mandar conteúdo íntimo. E aí o que vai acontecer? Quando o homem manda conteúdo íntimo, aí começa a extorsão, dizendo, você estava falando, minha filha era menor, eu vou te processar um pouco, liga um falso delegado, e começa a extorsão. Isso tem sido muito comum. E o golpe do pipi é o seguinte, o criminoso liga, a pessoa atende chamada de vídeo de um número desconhecido, e termina por a outra parte mostrar as partes íntimas e faz um print da tela e termina, e com esse print ela começa a extorquir a outra parte. Então, assim, recomendo a vocês, não atendam chamada de vídeo de número desconhecido. Gente, ele tira um print na hora que a pessoa atende e aí ele começa a você atende meio sem saber o que é, o cara já pinta na hora o negócio, aí você fica, entre aspas, comprometido com o print que o cara tirou, como se você estivesse interagindo Isso com aquela mesmo. imagem. Olha que loucura. Nunca imaginei isso. Imagina, Rodolfo, de repente o cara tá com a parte íntima exposta, você abriu a chamada de vídeo, tá lá a sua lata, tá a sua cara, e na tela menor ou na tela maior tá lá, sei lá, o pipi. Como se você estivesse interagindo Como com se você aquilo ali. estivesse interagindo. Nossa, essa eu não sabia. Isso, O cara, da você novinha fica eu já tinha atônito ouvido na falar. hora, né? Você Imagina, fica assim, dono. Você na hora fica assim, cara, o que tá acontecendo? Cara, que cara maluco tal. Pô, o cara printou, depois ele te mandou aqui, ó. Vou dizer pra todo mundo que você tava aqui interagindo comigo e tal. Meu Deus do céu, rapaz. Olha onde vai a mentalidade criminosa desses caras, a criatividade desses caras pra cometer crime. Esse é o golpe Que loucura, do pipi. dono. O golpe da novinha é o seguinte: o cara acha, Zé, que tá trocando mensagem com uma novinha. Na verdade, é um barbudo que tá trocando mensagem com ele. E aí, o doutor explicou muito bem. Ele conta uma história, olha, minha filha é menor de idade, você mandou nude pra ela. Esse é um pouco mais conhecido, Rodolfo. Mas esse do pipi, e é o seguinte, doutor, é uma fração de segundo, né? Porque bastou você abrir a câmera, se fizer um print em 1 segundo, pronto. Já tá na mão do bandido. O que o usuário tem que ter em mente? Ser desconfiado, tá? Eu acho que isso é muito interessante para que você fique mais seguro. E, principalmente, Rodolfo, Agatha e os demais, o que eu tenho visto? As pessoas vacilam muito com senhas, tá? Coloca senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, I love you, eu te amo, Jesus, placa de aniversário de veículo, nome do pet. Então, isso tem facilitado bem a atuação do criminoso. Deixa eu fazer uma comparação.
não sei se é grotesco ou não, eu acho que senha, ela tem que ser igual roupa íntima. Você não pode compartilhar, tem que usar ela em situações, você não pode usar a mesma roupa em situações diferentes e trocar com frequência, né? Então, se você não faz isso, você vai ficar desprotegido. O delegado falou sobre essa combinação 1 a 6. Teve uma pesquisa que saiu recentemente. Você viu quanta né, gente doutor? usa? Muita gente no Brasil inteiro. E é a senha mais comum no país inteiro. Mais de 13 mil pessoas utilizam só Qual essa é a senha, combinação. Agatha? 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você já Qual é colocou... a sua, Agatha? Não é roupa pode íntima, dizer, não o doutor acabou de não falar que não podemos pode comungar. compartilhar. Você viu, né? Mas- Delegado, é assim que a gente pega, entendeu? Eu ia falar, é o aniversário de fundo. Agatha! Ô, Agatha! Eu ia gritar do outro lado aqui, entendeu? Agatha, pra ver se você eu tá até esperto. coloquei na minha rede social uma dica de como você ter senhas seguras, letras, números, caracteres especiais. Aí uma pessoa vai no direct e manda para mim, delegado, minha senha é fulano de tal 580, ela é segura? Eu disse, olha, até era, mas você acabou de me passar. Mas agora você dividiu comigo. Doutor, eu tô com uma dúvida aqui, mas eu me sinto ou estúpido, porque eu não consigo entender a lógica de uma coisa. Por exemplo, num crime como esse digital, né, Rodolfo? Lembra que a gente falou? O dinheiro sai do ponto A, da vítima, e vai para uma conta. Não é dinheiro espécie, doutor, ele vai para uma conta do bandido B. Essa conta, ela pode ser física ou ela pode ser digital. Esse dinheiro, obviamente, que ele se dissemina, ele se distribui rapidinho, mas ele tem uma fonte primária, doutor. Como é que os bancos não identificam essa fonte primária? Quem abriu aquela conta? Foi com documento falso ou não? Quem está por trás dessa história? A gente não consegue chegar a essa fonte? O que vai precisar? Investigação policial. Tá? Se você investiga, se você traz as informações dentro do inquérito policial, é possível sim você localizar e principalmente responsabilizar os laranjas. Às vezes o que me deixa indignado é o tanto de gente que empresta conta, que tem contas utilizadas para isso, não é responsabilizado. Então, primeiro, tem que ter uma investigação policial decente. Às vezes me frustra muito a pessoa procurar uma delegacia de polícia e o cara dizer, eu não vou registrar ocorrência, você não foi vítima. Isso me frustra. Por quê? Porque isso só reforça mais e só garante mais impunidade ao criminoso. Tá? Com relação aos bancos, Rodolfo, o volume de transação é muito alto. Os bancos têm as unidades de inteligência deles, que estão atuando, que estão procurando identificar, e assim, tem muito trabalho a fazer. E não é só a questão do banco, Rodolfo, às vezes as empresas, as plataformas de comércio eletrônico. O que a gente tem visto? Eu vi um caso que um indivíduo utilizou um documento de uma mulher e a selfie de vídeo ele fez com a imagem dele. Então, aí fica fácil demais para o criminoso atuar. Ô, doutor, tem ouvinte participando? A Cláudia e o Paulo perguntam, eles fazem a mesma pergunta. Porque você falou sobre as senhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que não dá. Quando você compartilha também você tem que trocar. Qual seria o que a gente pode chamar de senha ideal? Porque tem alguns sites que falam, tem que ter uma letra, um número, uma letra maiúscula, um arroba. Enfim, o que pode ser dado de dica para esses ouvintes? Bom, senha ideal, ela não pode ser repetida. Essa é a primeira regra. Nunca repita senha. Se você repetir, você vai ter problema. Segundo, ela tem que ter letra, número e caractere especial. Pelo menos 8 entre letra, número e caractere. A partir de 8. Se você fizer uma senha com 2 ou 3 caracteres, ela é muito fraca. E o que é bem interessante na senha? Ela ser trocada com frequência e ela não ter nada que lembre você. O que não vai te lembrar? Data de aniversário, data de casamento, data de nascimento do filho, nome do pet, placa do veículo, 5 primeiros números do CPF. Então, essas imagens, essas informações, elas que lembram você, elas ficam fáceis de adivinhar. Então, o que eu recomendo também? Tem uma outra bem legal, Agatha. Nunca anote senha no bloco de notas do seu telefone. Quando ele for roubado,
você vai ver o tamanho do problema que você vai ter. E nem se acha esperto de pegar a senha, anotar no papel, tirar uma foto e guardar na galeria. Ela também é facilmente identificável. Então, tem esses cuidados, você está mais protegido. O doutor, o senhor está falando, o Zé do Zap aqui está desesperado, trocando tudo quanto é senha dele, porque devia estar Macuco 123, tudo tá quanto é senha. Maricá 0008, né? Vou ter que mudar tudo. Tá mudando enlouquecidamente aqui, doutor. Porque assim, América 2023. Essa tem mesmo. A gente tem que ter cuidado, porque tem nossa reputação digital. Quanto mais você tiver cuidado, mais você vai estar protegido. Então, assim, atenção todo o tempo. E, Agatha, eu tenho um amigo meu que ele perguntou o que é que ele faz para ele não cair no golpe da novinha. Como é meu amigo, eu dei um bom conselho para ele. Irmão, compra um espelho. Que você comprou um espelho, você vai aumentar seu nível de consciência e, pô, tá errado, não é para mim. Eu não tô essas coisas todas. Então ele entendeu, bem legal. Eu tô com essa bola toda, né? Agora, o doutor, eu sou muito criativo em senha. Troquei há 3 dias a minha aqui da Band. Tava @Fluminense 2023. Por isso que eu falei do América do Zé do Zap. Mas já troquei. E agora eu vou botar uma senha ainda mais forte, doutor Alessandro. Agora é o seguinte, esse golpe em cima desses aplicativos de relacionamento, eles continuam muito fortes, né? Outro dia eu tava vendo uma matéria, aquela coisa de vai, se relaciona, fala, Tinder, não sei o quê, marca encontro, o cara chega lá e pimba. Os caras estão esperando, a mulher na verdade estava servindo como isca só, e os caras pegam, sequestro, relâmpago, tira tudo que é dinheiro da conta, cartão de crédito, vira uma barbaridade, agressão, né? O que o usuário tem que ter cuidado? O criminoso se aproveita muito para praticar esse golpe da carência. Tá? Então, quando você conhecer alguém para sair de relacionamentos, não marque encontro na casa da pessoa, em locais desconhecidos. Vá para local com acesso à câmara, praça de alimentação de shopping, locais públicos. E é importante também que o usuário utilize seu celular reserva. Tenho visto muito aumentar o número de sequestros relâmpago. Por quê? Porque o criminoso, de posse do celular da vítima, está lá com todas as economias dela. Então, o dinheiro que você guardou uma vida toda, ele pode ser subtraído. Então, assim, cuidado, desconfie. Conhecer uma pessoa numa rede social, fale, procure informações dela, vai para algum lugar, avise a pessoa, se eu ficar incomunicável, eu posso ter problema. Então, sempre avisar e desconfiar, tá? Seja desconfiado, que é bem crucial para a sua segurança. Doutora Tânia, nossa ouvinte, ela mandou, gente, quando eu tentei fazer ocorrência na delegacia, não aceitaram. O que eu faço, doutor, quando isso acontecer? Procurar os órgãos de correição. A polícia tem que atender. Tá? Não é possível que a pessoa tenha uma conta invadida numa rede social, procurando a delegacia e fale lá, eu não vou atender, que não é crime. Cara, o criminoso assumiu identidade, está praticando golpe, você não vai atender? Tem que atender, sim, porque cada atendimento que a gente deixa de fazer fortalece mais o criminoso, né? E hoje em dia, esse criminoso, ele não precisa ser um especialista, apenas entender engenharia social, entender como as coisas funcionam, e por isso que a gente tem visto crescer enormemente esses números de crimes. Então, assim, tem que haver o atendimento adequado. Se não houve, procure o órgão de correição para que tomem as providências adequadas. Outra participação de ouvinte, agora dessa vez pela live. O Eduardo falou, os bancos só virtuais apresentam um risco bem maior em relação às contas falsas ou não? Isso é fake news, doutor? Isso é fake news, né? Isso não tem nenhuma relação com isso. O que acontece, Agatha? Tem algumas instituições que às vezes não tomam alguns cuidados e as contas são criadas de forma desordenada, como o Vinícius falou no começo.
se aplica muito inteligência artificial, se começa a entender movimentações adequadas, os bancos já estão fazendo isso, mas podem aperfeiçoar mais para tentar tirar o mau usuário da plataforma. Tá? A tecnologia veio, ela está aí, ela está presente, ela traz inúmeros benefícios, mas também ela é utilizada para cometer o crime, e a gente tem que atuar nessa parte severamente. A Fernanda falou, aqui eu boto a senha do WhatsApp em 2 etapas, isso também é uma segurança legal. No Facebook eu também faço isso. É um conselho bom também, né, doutor? Ou não, estou errado? Agatha, a melhor segurança é você desvincular telefone de rede social, de e-mail, tá? E sempre colocar aplicativos autenticadores, porque ainda há uma vulnerabilidade no sistema de telefonia, criminosos conseguem fazer a troca do SIM card e se teu telefone estiver vinculado, ele termina por invadir tuas contas. Tá? Então, acho que a primeira regra é colocar aplicativo autenticador, deixar senhas fortes e ser bem desconfiado. O Mauro faz a mesma coisa que eu. Enche o aparelho de biometria, quando você bota o rosto, tipo uma biometria, né? Ele falou, gente, pergunta pro delegado, a biometria mais segura do que a senha do MES, a senha numérica? Sabe quando você abre o telefone, você bota seu rosto, abre o banco, bota seu rosto, é mais seguro ou menos seguro, doutor? Minha resposta é sempre depende. Tá? A biometria também é mais uma etapa de segurança, mas nada se eu te falar, Agatha, tem algo 100% seguro, eu vou estar mentindo. Sempre vai haver uma vulnerabilidade e ela vai ser explorada. Tá? Então, você pode sim utilizar letras, números, caracteres especiais, biometria, reconhecimento facial. Quanto mais camada tiver, melhor. Tem áudio de ouvinte participando. Vai, Zé. Bom dia, Band News. Há pouco tempo eu tive meu WhatsApp, clonado não, porque pegaram a minha foto, mas era com outro número. E mandaram mensagem para minha mãe pedindo dinheiro. Sabiam que era minha mãe. Aí deram nome, número de conta, deram tudo. Aí eu o meu irmão me orientou a fazer o registro online. Tá certo? Pergunta pro doutor. Esse nome é bastante comum, né? E aí, doutor? Faz o registro? Tá, fez correto em registrar, só que o WhatsApp dela não foi clonado, sequestrado, foi criada uma conta falsa. Tá? É mais uma vergonha aqui no nosso Brasil, o vazamento de dados. Todos que estão nos escutando tiveram os dados vazados. Então, o criminoso utiliza dessas informações para criar contas impostoras em aplicativos como o WhatsApp e começa a mandar mensagem para teus familiares, que eles sabem quem são. Tá? O que é que você pode fazer? Fazer até uma propagandazinha. Vai lá na minha rede social, tem o @delbarreto19 e tem um modelozinho de e-mail que você manda para o WhatsApp para derrubar a conta. E a melhor forma de se proteger contra esse golpe é o seguinte: papai, mamãe, titia, vovó, filha, filho, na hora que alguém mandar uma mensagem aqui para o WhatsApp, usando minha foto, dizendo que eu mudei o número de telefone, pedindo dinheiro, não sou eu, não mande, é golpe. Cheque, faça o double check, faça a dupla verificação, que é bem legal para você evitar, você se proteger melhor. O João, nosso ouvinte, falou, meus amigos, como meu pai dizia, não existe almoço de graça. Tá aí uma dica para ficar longe das novinhas. Então, ouçam o doutor e fiquem longe. Mas o Luciano, doutor, falou um truque, e aí eu quero saber se esse truque funciona ou não. Ele falou, um truque que aprendi de senha é o seguinte: escolha um número de 0 a 10, utilize os números diminuindo por cada número ou letras. Eu nem entendi essa dica, mas enfim, eu acho que pode funcionar, doutor. Cara, a gente é jornalista, calma. Bem devagar com o número. Pode estar funcionando para ele. Para mim, eu tenho outras maneiras que eu faço aqui para gerar senhas. Tem senhas aqui que eu gero que nem eu consigo lembrar, tá? Então, a gente precisa ter uma metodologia. Não repetir, não utilizar senhas que lembrem você e eu acho que o caminho é isso aí.
Olha, doutor, as suas participações, elas são tão importantes que elas mudam o hábito das pessoas. Agora há pouco, o Rodolfo Schneider mostrou que está realmente atento. Eu fui ao lado da Ágata, tentamos uma chamada de vídeo com ele, sabe o que ele fez? Desligou na nossa cara, Ele não não atendeu caiu a no gente. golpe, não caiu no golpe. Ainda mais quando eu já sei que é criminoso, entendeu, delegado? Eu já desligo na hora. É uma quadrilha de dois. Ele não deixou dar 2 toques, doutor, não deixou. É claro, meu irmão, é claro. O doutor Alessandro, ele, pra mim, o que ele falou, eu já anoto na hora, meu irmão. Já vira cartilha, entendeu? Ó. A Carla Jardim, doutor, tá dizendo que ela bota as senhas dela de nomes de ex-namorados das antigas. Pelo menos serve pra alguma coisa o ex, né? Não é uma boa, Carla. Não é uma boa. Não é uma boa. Carla, deixa o ex Fala, pra lá. Agatha. O Fabiano, no nosso WhatsApp, ele mandou um áudio, doutor. Agatha, bom dia. Tem como perguntar para o especialista o que acontece quando a pessoa bloqueia o e-mail do telefone imediatamente? Se o criminoso consegue desbloquear e esses dados retornam, por favor. No caso aqui na Uruguaiana do Rio tem muito desse serviço de desbloqueio de celular. Mas quando a pessoa bloqueia pelo e-mail, é o resultado? Dá resultado? Agatha, eu só não queria detalhar como é que isso ocorre, mas deixa eu dar uma boa dica para ele. Quando alguém roubar o telefone, tiver o telefone roubado ou subtraído, a primeira providência que os usuários fazem é correr na delegacia para registrar boletim de ocorrência. Tá certo? Tá, mas não é a primeira providência. Eu vou recomendar e passar essa dica que é excelente para vocês. A primeira coisa que você tem que fazer é ligar para a tua instituição financeira, para teu banco e bloquear as transações. Então, você bloqueia a transação, depois você entra no teu Instagram, no teu Facebook, no teu e-mail, muda as senhas. Depois tu tem que ligar para a operadora e fazer o que o amigo disse aí, bloquear os e-mails, tá? Para evitar que ele seja utilizado, e teu SIM card para evitar que ele seja utilizado em outro aparelho, e por último tu registra a ocorrência. Tá? O fato de você bloquear o e-mail, eventualmente o criminoso pode virar esse e-mail e utilizar o aparelho, mas eu te asseguro que hoje em dia o mais comum é a utilização, a subtração do telefone para buscar o que tem dentro dele e não para revenda. Por quê? Porque o telefone de vocês é uma carteira digital, então tem muita informação. Protejam o seu telefone e aqueles que puderem, utilizem um celular reserva. Esse celular reserva ele tem que ficar em casa com suas economias. Faça isso que você vai ter bem menos problema. O Rodolfo tem um celular reserva, ele só perdeu nos últimos dias. O celular reserva dele estava tão bem escondido em casa que ele perdeu. Que nem eu sabia, né? Que nem a senha que a pessoa não lembra agora. Então, olha que legal, o doutor Alessandro está dizendo, se, tomara que não, batendo na madeira, se acontecer de você realmente for furtado, roubado e tal, perder o celular, primeira coisa, bloquear suas contas do banco, que estão em aplicativos aí, né, do seu próprio celular. Depois, bloquear as contas das suas redes, e-mail, redes sociais que você tem. Depois, sim, você vai tentar ligar para a operadora para bloquear o e-mail, bloquear o teu próprio telefone, as operações dele e tudo mais, né, para que ele não seja, inclusive, repassado dessa forma. E, por último, a delegacia. Normalmente, as pessoas fazem exatamente a ordem inversa. Agora, doutor Alessandro, o problema é, no Brasil, atendendo como eles atendem do outro lado, esse processo todo para você ligar para todo mundo demora umas 10 horas, né? O cara te deixa na linha 1 hora esperando, peraí que eu vou te passar, cai a ligação. Aí aquele inferno, quando você vai ver, o cara já revendeu na Uruguaiana, como disse o nosso ouvinte aqui no centro do Rio de Janeiro, né? Mas é isso, a gente tem que fazer dessa maneira e buscar, né? Agora o que é importante? Quando você falar com as instituições financeiras, com a operadora de telefonia, anotar o número de protocolo. Por quê? Porque se a empresa não atuou como deveria atuar, eventualmente o consumidor pode procurar a responsabilização de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que preza a responsabilidade objetiva em caso de má prestação de serviço. Bom, Tá certo.
É isso. Vai, Agatha. Tem vários ouvintes ainda. Pode mais, então? Claro. Teve... Vamos então, lá. Não, você manda. Então, Você mulher e manda aqui no programa. então vamos lá. Os nossos ouvintes que estão perguntando, o doutor, a Vânia, por exemplo, em relação a fornecer alguns dados nessas lojas. Ah, dá o CPF ou dá um número de telefone nas lojas. A gente confia? Pode confiar ou não? Agatha, eu acho que... tenho certeza que hoje dos mecanismos mais seguros é uma caixa postal, entendeu? Então, se você quer fazer cadastro, cara, tem uma caixa postal, dá teu endereço, porque senão ele vai vazar, tá? É impressionante. Todos que estão nos escutando tiveram seus dados vazados, os criminosos têm serviço na internet que utilizam, e facilita muito a vida do golpista. Então, quanto menos dados você puder passar, apenas os essenciais, é mais interessante. Eu queria muito agradecer o doutor Alessandro Barreto, delegado especializado em crimes cibernéticos, sempre em contato com a gente na Band News FM. Em breve ele está de volta. Olha aí, minha gente, ele abriu falando dos golpes que estão bombando na praça. Golpe da novinha e golpe do pipi. Se você pegou aí a conversa atrasada, você entra no nosso YouTube e você acessa ela na íntegra para poder obter essas informações e ficar precavido. Um abraço, doutor Alessandro, bom trabalho, bom dia, até a próxima. Obrigado a todos da Band News. Obrigado, doutor. Valeu, doutor. Um abraço. Um abraço, tchau, querido.